Era uma noite de primavera, tardia e envolta por um frescor quase invernal, quando eu, um jovem impetuoso e descrente, saía da casa dos meus avós. A residência deles ficava algumas quadras acima da minha, em um bairro que parecia se desconectar do burburinho da cidade, quase abraçando a tranquilidade do campo. Eu havia suplicado à minha mãe para me deixar ficar mais um pouco, brincando com meus primos até a última centelha de energia se esvair. Agora, sozinho, caminhava por aquela rua deserta. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o próprio pulsar do meu coração. Meus avós, com sua sabedoria ancestral e sua preocupação terna, ainda tentaram me convencer a ligar para minha mãe, mas eu, em minha prepotência juvenil, recusei. Já na esquina, prestes a virar, meu avô me chamou com uma voz grave que nunca havia ouvido antes. Neto, não assovie até chegar em casa. Antes que eu pudesse sequer formular a pergunta, por quê? Ele já havia se recolhido para dentro, deixando-me com o eco de suas palavras e uma inexplicável sensação de apreensão. Eu segui meu caminho, mas as palavras do meu avô ressoavam em minha cabeça um presságio, talvez. E como eu sempre tive um fetiche em desafiar o sobrenatural, em beliscar a barreira tênue entre o que é real e o que não é, a ideia de adicionar mais essa experiência à minha coleção de provas contra o inexplicável se tornou irresistível. Com um sorriso desafiador, comecei a assoviar. Não uma melodia qualquer, mas uma canção que havia ouvido em um filme de terror. Uma melodia estranha, quase dissonante, que me pareceu perfeita para a ocasião. Isso tornava as coisas ainda melhores, ou piores. Ao terminar a última nota, o silêncio retornou. Nada aconteceu, exatamente como eu esperava. A decepção era quase palpável, uma confirmação da minha tese de que tudo não passava de bobagem. Entretanto, a atmosfera ao meu redor estava diferente. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era o frio da noite, mas algo mais. E foi então que a energia elétrica falhou. De repente, as poucas luzes dos postes se apagaram. As janelas iluminadas das casas vizinhas mergulharam na escuridão. Um blackout total. Gelei no mesmo instante. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular. Droga, estava sem bateria. Preso na escuridão, sozinho, com o silêncio agora ensurdecedor que era quebrado apenas pelo meu coração batendo descompassado. Foi nesse momento que a temperatura mudou bruscamente. De um clima fresco de primavera, que momentos antes era agradável, passou para um frio de inverno, cortante e úmido, que parecia perfurar minha pele. E então, eu ouvi um risinho baixo, quase infantil, que se espalhava pelo ar. Não era um riso alegre, mas algo malicioso, quase zombeteiro. Normalmente, um riso de criança nunca me assustaria, mas, dadas as circunstâncias, o escuro, o frio repentino e o assobio que acabara de emitir, eu fiquei paralisado no meio do caminho. Meus pés pareciam enraizados no asfalto. Foi um alívio quase doloroso quando as luzes voltaram, abruptamente, me cegando por um instante. Mas o alívio durou pouco. Eu ouvi o risinho se adentrando no pasto que havia do lado esquerdo da rua. Meu bairro, como mencionei, é isolado da cidade. Vivíamos próximos a uma chácara, um vasto terreno com árvores frutíferas e vegetação densa. E foi ali, naquele momento de pura irracionalidade, que tomei uma decisão única. Uma decisão que até hoje não consigo explicar. Eu fui atrás do riso. Não sei o que aconteceu comigo, sinceramente. Algo me chamava para lá, uma força inexplicável, um impulso irracional que me arrastou para a escuridão do pasto. Era como se uma corda invisível me puxasse, ignorando todo o instinto de autopreservação. Enquanto me aproximava do pomar da chácara, o frio cortante voltou com intensidade redobrada. Meus dentes começaram a bater incontrolavelmente. E mais uma vez, as luzes da cidade se apagaram novamente. Eu estava no escuro absoluto, cercado pela vegetação, pelo frio e por aquele risinho que agora parecia vir de todos os lados. Um eco demoníaco. Foi aí que eu pensei que seria o meu fim. Minha mente se encheu de imagens de facas, de garras, de algo se aproximando para me consumir.
Fechei os olhos com força, esperando o golpe final, o fim iminente. Ao abrir brevemente, estranhando o fato de uma faca não ter me perfurado ou algo assim, eu vi. Não deveria ser possível. Estava escuro demais para ver qualquer coisa, mas meus olhos captaram uma imagem que se gravou em minha retina para sempre. Uma coisa simplesmente horrível. Uma coisa magra e corcunda, assustadoramente alta. Sua cabeça era tão negra quanto a noite mais profunda. Uma escuridão sem traços, sem feições, exceto por 2 olhos que pareciam vibrar com uma luz interna, um brilho doentio. E a boca? A boca é um rasgo no bril, revelando dentes grandes, tortos e afiados, como cacos de vidro. Eu não sei como foi possível vê-lo. Talvez não fosse com os olhos, mas com alguma parte primal do meu ser. A criatura estava ali, a poucos metros de mim. Meu corpo estava em choque, mas minha mente registrava cada detalhe daquele pesadelo. E então, tão abruptamente quanto se apagaram, as luzes da cidade voltaram. E com a luz, a coisa simplesmente sumiu. Desapareceu no ar, como se nunca tivesse existido. Eu corri como nunca corri na minha vida. A adrenalina pulsava nos meus veios, meus pulmões ardiam, mas eu não parei. Corri para casa, para a segurança da minha porta, para a certeza de que estava vivo. Nunca mais desafiei o sobrenatural. Aprendi a lição da maneira mais aterrorizante possível. E de coração, aconselho vocês: não assoviem à noite. Algumas lendas existem por uma razão, e algumas portas não devem ser abertas. A escuridão esconde coisas que não queremos encontrar.